Boa noite a todos. São exatamente 18 horas. Eu falo aqui da cidade de Macapá. Então, hoje, segunda-feira, dia 17 de abril de 2023, o Programa Educacional da Academia de Ciências Farmacêuticas traz uma atividade do eixo Biodiversidade, que tem na coordenação a minha pessoa. Bem, eu quero destacar que as atividades do programa educacional estão organizadas sob 7 eixos temáticos, que são análises clínicas e toxicológicas, educação em ciências farmacêuticas, biodiversidade, insumos farmacêuticos, pesquisa farmacêutica, toxicológica e clínica, políticas públicas da saúde, tecnologia farmacêutica e cosmética. As atividades acontecem sempre às segundas-feiras ao longo do ano, das 18 horas às 19h30, e o calendário é divulgado no site cienciasfarmacêuticas.org.br. Bem, então eu sou José Carlos Tavares, acadêmico titular da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, e coordenador do Comitê de Trabalho do Eixo Temático Biodiversidade, e hoje conduzirei a moderação dessa atividade. A atividade de hoje, que é uma conferência com o tema Bioma Cerrado, fontes de matérias-primas para pesquisa, desenvolvimento e inovação de fitomedicamentos, que será ministrada pelo professor Dr. Edmilson Cardoso da Conceição. O professor Edmilson da Conceição é professor titular na Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Goiás, pesquisador na área de pesquisa, desenvolvimento e inovação de bioprodutos, é graduado em farmácia pela Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Goiás, mestrado, doutorado e pós-doutorado em Ciências Farmacêuticas pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor titular na Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Goiás, bolsista de Produtividade e Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora do CNPq desde 2012, possui experiência nas áreas de farmácia e desenvolvimento de produtos, atuando principalmente nos seguintes temas: pesquisa, desenvolvimento e inovação de bioprodutos, operações unitárias aplicadas na padronização de matérias-primas de origem vegetal, sintética e biotecnológica, é orientador de iniciação científica, iniciação tecnológica, mestrado, doutorado e supervisão de pós-doutorandos nos programas de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas da UFG e programa de pós-graduação em Inovação Farmacêutica da rede UFG, UFPA, UFAM e Unifato. Bem, então, o objetivo dessa atividade é justamente nós trazermos temas dos diversos biomas brasileiros, e hoje nós iremos iniciar com a participação do professor Edmilson. Então, nós vamos ter aí em torno de 1h30 para esta programação. Após a apresentação do professor Edmilson, nós vamos abrir para algumas perguntas, ok? Então, professor, por favor, antes de tudo, eu lhe agradeço por ter aceitado o convite para estar aqui com a gente. Então, agora a palavra é sua. Bem, em primeira mão, gostaria de agradecer ao meu mentor, o professor Dr. José Carlos Tavares, que me acompanha. A gente já tem uma amizade já por muitos anos, então a gente tem um carinho e respeito por ele. Eu gostaria de agradecer a organização da academia, agradecer aos colegas que se inscreveram, não só colegas profissionais farmacêuticos, mas de outras áreas. Bem, o
O tema que eu vou falar um pouquinho hoje, na realidade vai ser um bate-papo, vai ser uma conversa, não uma conversa informal, mas algo tipo bate-papo, porque nós estamos passando por uma situação muito complicada em termos de Brasil, em termos de não conservação, mas de proteção também dos nossos biomas. Os nossos biomas são compostos não só por vegetais, mas por micro-organismos. Nós temos também a geodiversidade e assim por diante. Nós estamos sobre uma arca muito rica e que não é vista como a arca rica, porque principalmente o bioma cerrado. O bioma cerrado está sofrendo muito. Fala-se muito da Amazônia, mas em termos de destruição, nós temos apenas 30% do nosso bioma. E o nosso bioma, o bioma cerrado, ele é o bioma mais antigo dos biomas do Brasil, são 6, e que nós temos uma característica totalmente diferenciada, que facilita a prospecção, claro, de moléculas inéditas ou o desenvolvimento de produto a partir de extratos vegetais provenientes deste bioma. Então, vai ser uma conversa um pouco assim, não é alarmante, não é nada, mas é uma conversa que eu vou colocar algo preocupante para vocês. Eu sou Edemilson Cardoso da Conceição, do Laboratório de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Bioprodutos, da Faculdade de Farmácia da UFG. Eu posso avançar o slide? Tá. Então, no início, aí nós temos que entender um pouco o termo biodiversidade. Esse termo ele descreve a riqueza e a variedade do mundo natural, as plantas, os animais e os micro-organismos, que fornecem alimentos, medicamentos ou remédios e boa parte da matéria-prima para aplicações industriais, consumida pelo ser humano. Esse conceito ele é dado pelo fundo lá do WWF. Então, nós temos que, primeiro, fixar nesse termo biodiversidade. Fala-se muito e entende-se pouco. Posso passar? Um segundo. Então, aqui nós temos o Brasil, o mapa do Brasil. Eu vou colocar para vocês já nesse mapa os 6 biomas. O primeiro é a Amazônia, que é o maior bioma. O bioma cerrado é o segundo maior. O terceiro é Caatinga. O quarto, a Mata Atlântica. O quinto, Pantanal. E o sexto, Pampa. E também coloco para vocês essas cifras, essas percentagens, dizendo o seguinte, que agora, nesses últimos 2 anos, né, 59%, olha só, porque 20% desses biomas estão sendo destruídos. Então, 59% aqui de 20%, 30,02%. Então, o bioma cerrado, ele está sendo totalmente destruído. Certo? Então, para mostrar para vocês que nós temos aí um mapa, a Amazônia está também correndo um sério risco, mas o bioma cerrado, ele está correndo mais, porque o cerrado, ele faz parte aí de uma expansão da fronteira agrícola, da fronteira não só da pecuária, também na parte de mineração e assim por diante. E esse bioma, ele é muito importante para nós. Por favor, a próxima. Bom, nós temos aqui uma portaria do Ministério do Meio Ambiente de junho de 2022. Junho de 2022, que
essa portaria altera os anexos da portaria 443. O que quer dizer isso? Ela atualiza a lista nacional de espécies ameaçadas de extinção. Tá? Se vocês entrarem lá no site do Ministério do Meio Ambiente, vocês vão ter acesso a essa portaria, que são 3.209 espécies nos 6 biomas. É claro que o bioma cerrado está presente. Então, são espécies que estão ameaçadas de extinção. São espécies que, se não tomarmos as devidas providências, se acabarão. E aí nós vamos perder uma riqueza muito grande em termos de potencial, medicamentos, de alimentos, de cosméticos e assim por diante. Por favor. Essa notícia aqui é do valor econômico. Olha só, o Valor Econômico é um jornal, é um veículo muito importante que representa aí a parte da imprensa em termos de economia. Alerta de desmatamento batem recordes no Cerrado, no primeiro trimestre. Essa notícia é do dia 7 de abril. Então, nós estamos no dia 17, então são 10 dias que nós temos aí, desde que foi publicada. Então, os dados do Instituto de Pesquisas Espaciais mostram que os alertas de desmatamento saíram de 166 quilômetros quadrados em janeiro para 321 em fevereiro. Tudo isso neste ano. Então, o Cerrado ele está sendo, entre aspas, dizimado. Né? Próximo, por favor. Aqui, por outro lado, nós temos um pacto, né? o pacto da Organização das Nações Unidas sobre o desenvolvimento sustentável, que é um apelo global desta instituição, que seria os objetivos para atingirmos em 2030 essas metas. A erradicação da pobreza, que tem relação com o extrativismo predatório, saúde, bem-estar e assim por diante. Então, só para mostrar para vocês que esse pacto, se seguirmos esse pacto e trabalharmos com a nossa cultura, em termos de mudar a cultura, nós vamos provavelmente ter uma diminuição dessa destruição. Então, não adianta falar de medicamento e virarmos as costas para a nossa, como se diz, nosso grande manancial aí de riquezas, de moléculas e assim por diante. Por favor. Aqui nós temos o Cerrado, o bioma Cerrado. Olha só, nós temos aqui no Cerrado essas 3 fitofisionomias. Então, nós temos, ele não é homogêneo, né? Ele não é homogêneo. Nós temos as savanas, nós temos tipo florestas, mas todas com características do Cerrado. E o Cerrado também é interessante para quem mora aqui, porque ele tem 2 estações bem definidas, estações assim. E nós, habitantes do Cerrado, nós dizemos estação chuvosa e estação seca. Por exemplo, nós estamos saindo agora da estação chuvosa, que o Cerrado ele se torna lindo, né, com a umidade e outras coisas. Aí, quando nós vamos avançando para a estação seca, o Cerrado ele muda totalmente as suas características. Isso aí é importante, porque esses vegetais que estão aqui no Cerrado, eles produzem metabólitos secundários importantes à medida que a região muda, né, contra ataques de micro-organismos, né? Sol muito quente na época seca, o sol é muito quente. Então, assim, os vegetais eles procuram se adaptar produzindo metabólitos secundários para se defenderem e também, se explorarmos esse caso, se fizermos prospecção,
nós vamos achar aí muitas coisas interessantes. As árvores, elas não têm como correr do lugar, elas se mantêm no mesmo lugar, então vai ter que produzir, né? Não tem como fugir. Se fugir, não é vegetal, não é planta. Então, nós temos aí, as plantas têm que produzir substâncias metabólicos secundários para se proteger. E isso para a gente é importante também. O Cerrado é o berço dos grandes rios brasileiros, né? É o pai das águas do Brasil. Olha só, 78% da bacia Araguaia-Tocantins nasce no Cerrado, e o Araguaia e o Tocantins, eles desaguam no Amazonas. 70% das águas da bacia de São Francisco são do Cerrado. 48% das águas do Rio Paraná são do Cerrado. Então, o Cerrado ele é muito importante. Tanto é que existe aí a ideia de ampliação. A cada dia que passa, vai ampliando as fronteiras aí agrícolas, fica fácil também de criar na parte de pecuária. Por quê? Porque aqui é o berço das águas. E, além disso, nós temos também os aquíferos subterrâneos, que são alimentados por essas águas, tipo, por exemplo, Bambuí e Urucuia, de Minas e Guarani, que é o maior. Então, nós temos aí um tesouro, uma região que, sob o ponto de vista de aparência, ela não chama muita atenção, mas, na essência, surge o que é importante, né? Surge tudo daqui. Próximo, por favor. Aqui nós temos as estimativas, né? 320 mil espécies de seres vivos. Eu estou dizendo isso para vocês porque é importante, por exemplo, vírus é importante para nós, para fazermos pesquisas na área de biotecnologia, as plantas também, mamíferos na parte de veterinária e assim por diante. Então, aqui dá para a gente trabalhar, dá para nós, pesquisadores, trabalharmos em todos os aspectos de pesquisa científica. Nós temos uma enorme fonte de riqueza. Okay? Próximo, por favor. Esse mapa é o mapa da Terra Brasilis. Terra Brasilis é uma instituição que tem uma ligação com o INPE, o Instituto de Pesquisas Espaciais. Muita gente confunde INPE com o INPI. INPI é Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é diferente de INPE. Então, nós temos aqui nessa região, olha só, onde eu estou apontando. Vocês estão enxergando aí o cursor? Sim? Sim. Tudo bem. Então, nós temos essa região aqui, essa região do Cerrado, olha só. Essa parte amarela é a parte já que não tem mais a vegetação. Então, nós temos apenas 30% do bioma. Esses 30% está próximo a Maranhão, a Piauí, a parte da Bahia, né? do Tocantins, mas assim, o estado de Goiás ele está quase totalmente sem, como diz o pessoal da nossa região, está pelado, né? Pelado quando se tira tudo, e aqui é um centro de produção de proteína animal, na parte de agropecuária, e na parte de proteína vegetal. Há uma curiosidade interessante aqui na nossa região, porque os pequenos produtores, eles estão deixando de produzir para a subsistência e alugando e fazendo o aluguel de suas pequenas áreas para o plantio de soja. Então, tem verdadeiras empresas que aproveitam todo o pedaço de terra para o plantio de soja. Não é só os grandes produtores de soja, tem também os pequenos e médios, porque eles alugam, como se diz, eles fazem isso para os arrendatários. E eles têm toda
a tecnologia de plantio de soja, plantio de cana-de-açúcar. Então, isso ajuda muito também, principalmente nas áreas onde se tem uma grande quantidade de fontes de água. Então, por exemplo, quando se planta soja em pequenas áreas e quando aplica-se os agrotóxicos, é claro que esses agrotóxicos eles vão para onde? Depois que, quando chove ou algo assim, vai para os cursos de água. Então, nós estamos numa situação complicada aqui no bioma cerrado, sendo que 8% do cerrado, do bioma, é preservado. E, por incrível que pareça, é preservado por fazendeiros particulares. Engraçado. Porque o Estado deveria ter uma política firme, né? Uma ação firme, ao invés só de discursos, né? Então, nós temos aí essa região que ela toda... Nós estamos perdendo nossas moléculas, nós estamos perdendo a nossa farmácia natural, tá? Bom, por favor, próximo. Aqui tem as cifras agora, comparando 2021 com 2022. Essa aqui é a atual, olha só, do potencial aqui de perda da nossa biodiversidade do Cerrado. Por favor, próximo. Próximo. Bom, agora, deixando de lado, está um pouco ruim esse slide, mas tudo bem. Aqui são algumas plantas, espécies nativas do Cerrado, que são exploradas, como, por exemplo, algodãozinho, aroeira, né? Barbatimão. Barbatimão tem até um produto no comércio, o Fitoscar. Ele foi desenvolvido pelo grupo da professora Suzelei, lá da UNAERP, em Ribeirão Preto. Tem cana de macaco, né? Tem tem a carobinha e assim por diante. O que eu quero mostrar para vocês, olha, tem o pacari, Lafoensia pacari, inclusive no Ibirapuera, no Parque de Ibirapuera, tem exemplares plantados do pacari. Esse pacari ele pode ser plantado e pode ter um cultivo extensivo. Ele é muito rico em taninos hidrolisáveis, principalmente ácido elágico. O ácido elágico ele é um importante antioxidante que pode ser utilizado em formulações farmacêuticas e tudo. O pacari também ele tem alguns metabólitos secundários que são utilizados em pesquisa para o combate ao câncer. Tem também aqui o pequi, que é muito conhecido, a pitanga, a quina, que nós temos assim, tínhamos uma grande quantidade de quina. Nós temos sangra d'água, que é o sangue de dragão. Tem um medicamento comercializado nos Estados Unidos, com um fármaco que não me veio agora a memória, mas tem a sangra d'água também. E um outro aqui que eu quero colocar para vocês, que a mamacadela, que pertence à família Morace, que é chamada de Brosmium gaudichaudi. Então, essas plantas, esses espécimes são nativos do Cerrado, e todas têm potencial para desenvolvimento, para P&D de produtos farmacêuticos e outros produtos. Olha só, a aroeira como anti-inflamatório, né, da família do caju, anacardiaceae. Tem também o aça-peixe. O aça-peixe, ele muito rico em lactonas sesquiterpênicas e muito utilizado pela população nas problemas respiratórios. A casca d'anta, tem o chapéu de couro, que o professor Tabajara trabalha é um grande pesquisador que se dedica à pesquisa do chapéu de couro e que pode se desenvolver também produtos farmacêuticos.
o Cicoimbé, a copaíba, a nossa copaíba do Cerrado é a copaíba Landsdorf. Ela é totalmente diferente da copaíba da Amazônia. Ela é pequena e tudo, mas produz um óleo muito rico em alfa-copaeno e muito interessante no desenvolvimento de produtos, que ela é um potencial para uma matéria, pode produzir matéria-prima e transformar em insumos farmacêuticos para desenvolvimento de produtos tópicos, de aplicações tópicas anti-inflamatórios, certo? Tem também aqui o gervão, o jaborandi, né? O jaborandi muito importante, é da família Piperaceae. Então, o cerrado, e existe uma grande quantidade, não é só essa pequena, porque isso aqui, inclusive, esse grupo de plantas foram pesquisados aqui no nosso estado. Fica mais ou menos na região de Urutaí, né? Na antiga estrada de ferro, fica mais ou menos a uns 150 quilômetros da capital, que é Goiânia, de onde nós estamos. Tá? Bom, por favor, prossiga. Então, dentro daquela lista, se nós estamos falando em pesquisa e desenvolvimento, se nós estamos falando em potenciais materiais para o desenvolvimento de produtos farmacêuticos, nós temos aqui o Brosimo galdichal, daquela lista, tá? Que é a mamacadela. Ela a mamacadela pelo seguinte: se vocês observarem, não tem um fruto, mas mama vem de peito, e porque quando tem no fruto, tem vários frutos, um atrás do outro, parece muito as mamas de uma cadela, certo? Então, é chamado de mamica de porca ou mamacadela. Então, aqui nós temos o fruto de mamacadela. Tá? A mamacadela é uma fonte de furanocumarinas, nós vamos encontrar no fruto, aqui o fruto verde. Esse fruto aqui, ele é chamado também na região do Cerrado de chiclete de macaco. É tipo um chiclete que você come, ele prega na boca, né? Então, aqui nós temos aqui o chiclete de macaco ou mamacadela. Prossiga, por favor. Esse é o mapa de dispersão da mamacadela. Olha só, nós temos aqui a região do bioma região do bioma cerrado. Olha a quantidade de locais onde nós encontramos a mamacadela. E em pequenas regiões de cerrado também, aqui, por exemplo, próximo à Bolívia, próximo ao Peru, próximo aqui também ao Paraguai. E nós temos aqui no centro, nos pequenos cerrados, porque nós temos pequenas ilhas de cerrado, em São Paulo, lá na terra do Tavares, o professor Tavares tem um cerradinho, a gente chama de cerradinho. Então, nós vamos encontrar essa fitofisionomia também, como se diz, misturado com Mata Atlântica e assim por diante. Olha só a Mata Atlântica, a quantidade de exemplares que nós temos na região Nordeste, né? Região Nordeste, Parque do Maranhão, aqui no caso do Piauí e assim por diante. Então, essa planta, ela é interessante porque ela é encontrada em vários locais do país. Isso para nós, pesquisadores da área de desenvolvimento, é importante porque nós temos que pensar na disponibilidade dessa matéria-prima, não para extrativismo predatório, porque mais para frente eu vou colocar para vocês que primeiro a gente vai buscar o ouro, não o ouro, esse ouro aí que está matando pessoas, mas o ouro vegetal, e nós vamos depois partir para o cultivo, porque nós
nós dependemos aí da disponibilidade de matéria-prima para transformar em insumo e, consequentemente, transformar no produto farmacêutico. Por favor, próxima. Olha só, aqui são as sementes. Você pode voltar lá no fruto de mamacadela, na árvore, por favor? Aqui, olha só. Desse fruto, aqui ele está verde, tá? Desse fruto, nós fazemos a coleta, olha só o tanto que o cerrado está seco. Ele está seco, e é nessa época que nós fazemos a coleta, nos meses de setembro e outubro. Então, dessa parte desse fruto, nós vamos lá para as sementes agora. Avance, por favor. Olha, são sementes, e ela é muito interessante. Tem até o pessoal da região aqui que fala o seguinte: essas sementes são muito sem vergonha, onde você joga ela, brota. Isso é coisa de goiano, né? Mas, assim, claro, no bom sentido. Então, nós temos aqui, olha só, esse é no quintal da minha casa, quando eu trabalho, porque eu levo essas coisas para casa. Eu tenho um jardim secreto, né? Um jardim em casa, um secreto, certo? Olha só, elas vão eclodindo. Por favor, próximo. Esse aqui já é a parte do cultivo. Nós mostramos para vocês a parte de campo. Então, aqui é o cultivo, olha só. E ela tem uma facilidade de brotar, ela é muito fácil de trabalhar. Aqui, na foto à direita, nós temos aqui a semente, nós temos o caule e a raiz. Olha só, a mamacadela é muito interessante porque a nossa matéria-prima, nós vamos buscar a matéria-prima na entrecasca da raiz. E planta do cerrado, ela tem uma particularidade interessante. Se você vê esse tamanho, por exemplo, acima do solo, se você olhar abaixo, nós podemos ter até 3 vezes o tamanho. Então, nós temos, na realidade, nós temos 2 florestas. Nós temos uma floresta que está à vista e uma floresta que é subterrânea. O cerrado é muito interessante, porque grande parte das espécies vegetais, elas estão como uma floresta abaixo da superfície do cerrado, certo? Então, olha só, aqui nós temos de 1 a 20, creio. Então, quase, olha só, a quantidade, o tamanho dessas raízes aqui em relação à parte que seria a parte que ficaria acima da superfície. Por favor, próximo. Aqui é a parte de cultivo, né? Nós estamos cultivando porque é importante, porque para desenvolver produto farmacêutico de origem vegetal, né? De origem natural, nós não falamos produto natural, nós falamos produto de origem natural. Nós não falamos produto sintético, nós falamos produto de origem sintética. Tem às vezes, um engano. O produto sintético e o produto natural. Não. Origem natural e origem sintética. Tanto é que até o sintético também nós temos a origem semissintética, como, por exemplo, as penicilinas, nem todas. Então, o que nós temos aqui no lado esquerdo, nós temos um cultivo em terra, o cerrado, a terra vermelha, latossolo, tá? O pH é ácido, e aqui nós temos um outro grupo, uma mamacadela plantada com substrato, com muita substância orgânica. Então, olha só, tanto que é interessante, não há uma diferença ainda, uma diferença visual. No outro lado, e ela cresce, olha só, ela cresce dentro desses recipientes. Então, desse lado, do lado direito tem as que estão no solo do cerrado
na terra do cerrado e aqui com o solo orgânico. Vamos avançar, por favor. Olha só, esse aqui é o agrônomo, ele está fazendo doutorado hoje, Dr. Vitor Pureza Cardoso, esse é meu filho, ele é um expert em plantio, né? Ele trabalha muito bem com essa parte, ele é o menino do dedo verde, ele conhece, onde ele põe o dedo, as coisas nascem. Ao lado aqui nós temos, olha só, essa primeira plantinha, ó, tem a primeira plantinha, a segunda plantinha ela é meia vermelha porque é da terra, a terceira, a gente não vê aqui nenhuma diferença entre o cultivo com a terra vermelha e o cultivo com a terra rica em substâncias orgânicas, adubo. Porque a mamacadela é uma planta típica do cerrado, então ela não tem exigências quanto à adubação. Então, isso fica muito fácil trabalharmos com ela no plantio, no caso, por exemplo, de um plano agroindustrial, né? Uma indústria agroindustrial para depois fornecer os insumos, as matérias-primas para a gente transformar em insumo. Então, não tem essa... E nós temos a assistência de agrônomos, tá? Para desenvolver produtos de origem natural, nós temos que trabalhar com a assessoria de agrônomos. Ok. Próximo, por favor. Esse trabalho foi realizado com o grupo do Dr. Djalma, na Embrapa Senagem, avaliação preliminar de cultivo de mamacadela em diferentes substratos. Então, nós chegamos a uma conclusão semelhante ao cultivo feito em Goiânia, na Emater, certo? Bom, prossiga, por favor. Prossiga. Aqui nós temos um perfil fitoquímico. Esse perfil ele é derivado da análise quimiométrica do perfil, né, das cumarinas cultivadas, desse trabalho cultivados. Então, esse trabalho foi o pós-doc do professor Dr. Realino, que é o nosso parceiro de pesquisa. Então, nós temos aqui várias furano-cumarinas. Mas, dentre essas furano-cumarinas, as mais importantes para nós, para o desenvolvimento de um produto, que mais à frente a gente vai falar, é o bergateno, o psoraleno e bergateno, certo? E também esses que eles têm essa estereoquímica mais plana. Bom, prossiga, por favor. Já aqui, nós trabalhamos com o cultivo da matéria-prima, que na matéria-prima, no caso, é o brósimo, e esse tipo de trabalho pode ser feito também com outras plantas nativas do cerrado. Então, aqui, por exemplo, nós temos aqui a produção de extratos padronizados. Nós vamos padronizar toda a técnica, desde a padronização agronômica feita pelos nossos parceiros da agronomia, até a padronização química, para chegarmos a um produto que tenha reprodutibilidade em caso de doses e assim por diante. Aqui nós temos a doutora Mariana, que é uma doutoranda que ela trabalhou tanto no mestrado, como no doutorado e pós-doc, com mamacadela. E, por incrível que pareça, ela é portadora de vitiligo. Então, no nosso caso aqui, nós estamos desenvolvendo um produto para o tratamento de vitiligo e psoríase. Aqui nós temos o bergateno, o psoraleno e o bergateno. É interessante, alguém pode perguntar,
porque tanto o bergateno, psoraleno quanto o bergateno, eles atuam no DNA do melanócito. O melanócito produz melanina. Então, eu não vou dar muito detalhe, porque nós temos pouco tempo para falar. Então, eles formam verdadeiros adultos nos DNAs dos melanócitos, e estimulando a produção de melanina em caso de não produção. Tá? Então, aqui nós temos os géis, nós temos pellets, microgrânulos. Prossiga, por favor. Aqui nós temos os pellets, os microgrânulos, os pellets revestidos com o extrato feito. Aqui nós comprimimos os pellets, tá? Comprimimos os pellets, sistema multiparticulado, aí já entra na parte de tecnologia farmacêutica. Eu gosto muito de dizer que tudo é tecnologia farmacêutica, né? Na realidade, tecnologia fitofarmacêutica, mas é tudo tecnologia farmacêutica. Entra aqui também com o revestimento dos comprimidos com pellets. Então, nós entramos da planta à forma farmacêutica, certo? E tudo isso para o tratamento, né, essa é a proposta, o racional do nosso trabalho. Prossiga, por favor. Nesse caso aqui, não significa que nós estamos desenvolvendo o produto e repassando para as pessoas. Esse senhor aqui, ele tem vitiligo, só que ele foi acompanhado por dermatologistas e utilizou aqui um gel com todo o acompanhamento dermatologista. Olha só, de antes e depois. Aqui nós não colocamos não é certo colocar a face sem essa parte preta. Então, nós temos aqui a pigmentação, olha só, tanto que estimulou. E outra coisa também, nós temos várias estratégias de tratamento do vitiligo, e utilizam-se tacrolimus, utiliza-se corticoides e assim por diante. E no caso desse produto, nós estamos, na realidade, as substâncias que estão, não produto, desculpe, eu não estou fazendo propaganda de produto, mas as substâncias que estão presentes na entrecasca da raiz, elas são importantes, elas são eficazes, são mais eficazes no mundo em termos de medicamentos, tá? Então, nós não podemos deixar de lado, por exemplo, uma planta com essa riqueza. E o vitiligo também é uma doença negligenciada, porque nós temos em torno de 2% da população. É uma doença negligenciada, como outras doenças negligenciadas que tem por aí. Então, por exemplo, na psoríase também ajuda muito, resolve muito a situação. Claro, não vai fazer milagre. Prossiga, por favor. Aqui uma senhora que ela não andava porque tinha umas placas de psoríase nos pés. Então, olha só, ela ainda tem fungos nas unhas, né? Então, a estratégia é, primeiro, tratar a psoríase, com acompanhamento médico, claro. A gente nunca deixa de ter um colega da medicina para nos acompanhar. Então, aqui tem, por exemplo, depois de resolver, olha só, aqui, psoríase, olha depois, olha. Ela é interessante que ela falou, eu comprei até um par de chinelo novo para andar, porque não andava, tinha dificuldade. Prossiga, por favor. Bom, aqui nós temos, é claro que nós estamos trabalhando no desenvolvimento deste produto, né, a partir do zero, entre aspas, e nós estamos, dentro dos níveis de maturidade tecnológica, nós estamos passando já para escala piloto. Nós estamos passando para a escala piloto. Prossiga, por favor.
Prossiga. Bom, eu disse a vocês que seria uma conversa rápida, né? E eu não sou muito de ficar falando muito, não. E eu gosto de ser objetivo, tá? Então, eu estou finalizando essa parte dessa conferência. Na realidade, é um bate-papo, né? Seria tipo mesa de bar. Quem não toma bebida alcoólica, toma suco. Tudo bem, sentado na mesa de bar e a gente conversando. Aqui nós temos a flor do piqui. Essa flor, o piqui está tendo aí uma luta aí para ver de onde é o piqui. Tocantins, Goiás e Minas. Eu acho que é do bioma cerrado. Não tem falar que o piqui é mineiro, é goiano ou tocantinense. Não tem isso. Ou baiano, né? Então, nós temos aqui o piqui. Então, tem todo aqui, o meu e-mail é edemilson_conceicão de Conceição, @ufg.br. E estou aberto a conversas. Bem, parabéns, professor Edmilson, pela maravilhosa apresentação. Falar do bioma cerrado, que, como o senhor falou, é um bioma de grande importância. Me desculpem que eu não expliquei como é que iria funcionar, mas agora nós temos em torno de 30 minutos para perguntas e comentários, tá? Para o professor Edmilson responder, né? E nós tínhamos aí 50 minutos para a apresentação dele, ele fez em 45, então nós temos mais 5 minutos para aproveitar. E, por favor, coloquem as perguntas, os comentários aqui no chat, por favor. Então, professor, já tem aqui muitos parabéns para o senhor, para a sua apresentação, excelente palestra, ótima palestra, parabéns, professor. Agradeço. Bem, tem uma pergunta que, inclusive, é mais ou menos também outra que eu iria fazer. A Tânia Bressolin pergunta: gostaria que comentasse sobre as dificuldades de escalonamento dos extratos em empresas com certificado de BPF, boas práticas de fabricação. Sim. Tânia, a Tânia de Itajaí, professora Tânia, eu não vejo dificuldades, porque é o seguinte, a nossa dificuldade agora não é o escalonamento, é a parte de produção de matéria-prima. O nosso ponto crítico, o nosso gap, é a parte de produção de matéria-prima, no sentido assim, de plantar e ter você ter acesso à matéria-prima. Mas a parte de escalonamento, é tranquilo que nós já fizemos até em escala pré-piloto, não há problema. Os solventes que nós utilizamos são solventes, entre aspas, verde, e nós temos também a planta, ela é amigável, claro que ela não é mais planta depois que a gente colhe, mas a matéria-prima ela é amigável, né? E a parte de certificação, eu creio que vai esbarrar apenas no... É claro que a gente resolvendo essa parte do cultivo é tranquilo, professora Tânia. Pois é, professor. Baseado, pegando o gancho aí dessa pergunta da professora Tânia, aí eu lhe pergunto, somente com o extrativismo das espécimes é possível manter uma produção industrial de um produto fitoterápico ou fitocosmético? Eu acompanhei há bastante tempo a experiência do Brósimo e eu realmente lhe considero um revolucionário, porque a partir, eu acho, do problema que nós tivemos aí com o Brósimo, o senhor entrou de cabeça aí e tem toda
essas atividades hoje que o senhor apresentou, se preocupando aí com a questão do cultivo também. Mas o senhor conhece melhor do que eu, porque foi aí da cidade de Goiânia, né, uma experiência que houve aí com a questão da indústria farmacêutica, né, e a questão do Brosmo Gadichard. Eu gostaria de escutar isso do senhor, por favor, se possível. A questão é a seguinte, professor José Carlos, o extrativismo predatório, porque o que acontece? Né? Houve uma época aqui na região, claro, sem dizer nomes, essas coisas e tudo, que estava todo mundo buscando mamacadela com extrativismo predatório. E o extrativismo predatório de uma planta que fornece matéria-prima a partir de sua raiz é fatal. Não é como, por exemplo, o açaí da Amazônia que retira o fruto, que é um extrativismo sustentável, não é como, por exemplo, o babaçu. Então, nesse caso, é aquela história, é pegar e matar. Isso, para a indústria farmacêutica, principalmente a indústria de fitoterápicos, isso não é importante, porque eu vou chegar a um ponto de produzir uma quantidade e depois acaba tudo. Né? Por isso que nós estamos trabalhando no cultivo, e aí tem um detalhe, nós associamos a Embrapa, nós associamos a Emater, e nós associamos a Escola de Agronomia para chegar num ponto que esse vegetal, professor, ele, quando começa a cultivar, estamos desenvolvendo técnicas de coleta, não de coleta, mas de colheita, sem matar a planta, e com 5 anos de existência, essa planta ela já produz a matéria-prima, que são as furanocomarinas em forma de látex. Por outro lado, nós estamos também, engraçado que nós encontramos uma outra planta da família Moraceae, que ela, em 6 meses, ela fornece essa matéria-prima. Tanto é que quando nós trabalhamos com a parte cromatográfica e tudo, até o perfil cromatográfico em determinadas fases móveis, você tem a impressão digital das furanocomarinas da mamacadela e das furanocomarinas desta planta. E é uma planta da família Moraceae. E outra coisa também que a gente observa, que quando a gente vai ao campo, a gente percebe que tem a mamacadela que é uma árvore, um arbusto, uma árvore, e tem essas plantinhas pequenas que estão em volta dela. Não são brósimo, mas eu creio que tem uma associação, uma simbiose, algo assim. Esse pessoal aí da parte de botânica poderia explorar. Mas aí, depois de 5 anos, dá para extrair a matéria-prima tranquilamente. E a gente também não usa a matéria-prima em grande quantidade, porque nas formas farmacêuticas que nós estamos desenvolvendo aqui, se for para uso, a dose ela vai ser em miligrama ou micrograma. Não vai ser assim, doses como 40 miligramas, né? 100 miligramas e assim por diante. Respondido? Muito bem, parabéns. Tem uma pergunta do Abraão. Professor, o que o senhor acredita que possa ser uma solução para valorizar mais o bioma nativo do Cerrado? Sim, o pessoal diz aí que o bioma deve ser valorizado com as árvores. Não é assim também que a gente vai condenar agronegócio, essas coisas, não. Mas árvore em pé, ela dá mais lucro, porque eu acho que também vem a questão cultural no Brasil, né? Desde a colônia, né? Plantios plantaram muita cana-de-açúcar para produção de açúcar no século passado,
Então, a cultura nossa é aquela cultura de produção de commodity, né? O Brasil é o maior produtor de commodity do mundo, e nesses grandes, porque o Brasil está produzindo muito, né? O agro é pop, mas é commodity. Então, a gente tem que buscar, olha só, a árvore de pé. Nas raízes de mamacadela, elas têm também os micro-organismos que vivem em simbiose com ela. Por quê? Por causa das furânico-marinas, essas furânico-marinas, elas atuam sobre alguns micro-organismos. Então, protege uns e combate outros. Então, tem uma certa racionalidade em relação à produção desse metabólito secundário. Então, se a árvore, né, se manter o cerrado, uma parte do cerrado, não digo todo, porque também seria complicado, né, falar que agronegócio não sei o quê e tal, mas, assim, é explorar de forma racional. Não é deixar só 30%. Nós estamos acabando com o cerrado, com produção de proteína animal e proteína vegetal. E esses recursos, claro, né, quem produz isso não investe no Brasil, né? São grandes produtores. Professor, tem mais perguntas aqui. Pode deixar, pode mandar, porque aqui a gente gosta de... A Fernanda Gomes pergunta: produtos naturais funcionam para aumentar a fertilidade, para aumentar a ovulação? E o que o senhor acha das garrafadas naturais para tratamento de miomas uterinos? Fernanda, você vai me desculpar, mas eu não tenho condições de responder para você, porque para responder certo ou errado, eu teria que ter evidências científicas para trabalhar com isso. Tá? Você vai me desculpar, tá bom? Mais uma pergunta, a Maria Ivani pergunta: professor, se eu plantar as sementes de mamacadela deve ser em vaso, e elas nascerem, essas raízes vão ter as mesmas características farmacológicas do que as colhidas no seu habitat natural? Sim, nós já fizemos esses experimentos. Agora tem um detalhe: você tem que ter um vaso que seja indestrutível, porque ela destrói, vai crescendo, 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 e chega a um ponto que o seu vaso vai se perder. Ela gosta de campo, certo? E você vai ter que esperar pelo menos uns 3 anos. Nós estamos trabalhando com uma cadeira desde 2010. Então, como se diz, a gente passa a tê-la como um membro da família. É da família mesmo, porque passa a estudar o comportamento e tudo, né, em relação ao ambiente, essas coisas todas. A gente até sonha com uma matadela o tempo todo. Então, a gente já tentou fazer uma série de coisas. Nós tentamos colocar em PVC para aproveitar as raízes. Não, ela gosta de campo. Muito bem. O Jorge Antônio tece um comentário. Parabéns, professor. Belíssima apresentação. O Cerrado é muito rico. Que possamos ter mais investimentos para termos cada vez mais moléculas promissoras. Deixa eu ver mais aqui. Mais uma pergunta do Abraão Vitor. Como se dá a capacitação de pesquisadores no Cerrado para trabalharem com esses produtos naturais oriundos desse bioma? Trabalhar aqui a gente forma orienta iniciação científica, mestrado, doutorado, entrar pela pós-graduação, no caminho da pós-graduação. E aí a gente faz isso. Nós já nós temos vários egressos
com essa formação. E todos estão muito bem empregados, não só aqui no estado, mas fora também. Universidade. Uma pergunta do Anderson. Ele pergunta, existe a possibilidade da produção de lipossomada? O Anderson, é o seguinte, Anderson, você trabalhando com extrato, né? Colocar extrato, você trabalhar com lipossomas em extrato, eu creio que é mais interessante você trabalhar com as formas galênicas, que elas funcionam bem melhor. Porque se você trabalhar com essa estratégia, o preço vai ficar muito alto, vai precisar de tecnologia, uma tecnologia mais sofisticada, e aí vem a questão, se você começa a trabalhar com sistema de liberação, na realidade, tipo lipossomas, sistema nanoestruturados, são bons para trabalhar com um fármaco de origem sintética. A gente não fala fármaco puro, porque se fala fármaco puro, vai ter o fármaco impuro, né? Mas para extrato é desenvolvimento galênico. Já tentaram fazer até fitossomos, essas coisas todas aí, certo? Com todo o respeito que eu tenho, a formação nessa área também, mas você trabalhar com desenvolvimento galênico, você alcança os objetivos nesse caso. Outra coisa que eu quero aproveitar essa pergunta sua e dizer, eu constatei o seguinte, que o farmacêutico, especificamente o farmacêutico, ele está se distanciando da farmácia galênica. O farmacêutico, a maioria deles não está distanciando da farmácia galênica. E a farmácia galênica, para um país como o Brasil, claro, não deixando de lado a farmacotécnica, essa tecnologia mais, não digo avançada, porque sistema de liberação, por exemplo, lanolina, isso é antigo, e é um sistema de liberação lento. Então, eu acho que o farmacêutico ele tem que buscar dedicar mais à parte galênica, porque existe uma demanda reprimida de produtos farmacêuticos que um desenvolvimento galênico bom já resolve o problema de grande parte da população. Muito bem. Mais uma pergunta do Fábio Costa. Professor Edemilson, qual a sua orientação de política pública para a regeneração do bioma cerrado? Ô, Fábio, a gente precisa, por exemplo, eu não quero entrar na discussão ideológica, não que você está estimulando a isso, mas tem um discurso aí agora que, né, da questão ambiental e tudo, e até agora nada se fez, que eu mostrei para vocês aí em relação aquelas notícias lá do jornal Valor Econômico e tudo. Até agora nós não iniciamos, nós que eu digo, porque eu fui responsável para colocar o nosso presidente lá também. Eu digo nós porque eu faço parte. Nós não temos ainda nada de concreto, mas seria interessante o seguinte, no bioma cerrado. O bioma cerrado tem muita área degradada. É muito mais fácil você pegar uma área, entre aspas, virgem, né? É uma dó quando você vê trator, aqueles tratores, e geralmente muita gente trabalha na calada da noite e eles acabam com o cerrado e abrem buracos, enterra os galhos e tudo, põe fogo e como se não existisse nada. Mas isso é fácil de ver. Mas, assim, é muito mais fácil, hoje, com a tecnologia, o Brasil hoje, em tecnologia agronômica, ele é de ponta, a recuperar as áreas degradadas e não mais desmatar nada no bioma cerrado. Nós temos condições de fazer isso. Então, uma política prática de recuperação de áreas degradadas, né? Porque nós temos tecnologias, nós temos profissionais na parte agro, nós temos engenheiros e uma série de pessoas aí que possa recuperar,
Porque o Brasil, ele é muito rico em água. O Cerrado é muito rico em água. Tem os aquíferos, né? Água, e pode também recuperar o solo e assim por diante. Então, está muito fácil de resolver, né? Fica muito mais difícil você deixar as áreas degradadas ao léu e começar a desmatar as outras e a gente não vai chegar, vai destruir tudo. Eu creio que se a gente começar... Esse trabalho nosso, por exemplo, é um trabalho de alerta. É muito mais interessante eu colocar para a sociedade que, explorando uma planta, essa planta vai dar um resultado para a saúde das pessoas, para a saúde pública e assim por diante. E também para as empresas, convencer as empresas de que, explorando o que nós temos, as empresas farmacêuticas, as empresas de insumos e assim por diante. Eu conheço um pouco a história daquele grupo lá da Centroflora. Né? Eles começaram muito tímidos. E aí o CEO da Centroflora falou que ele está cansado de entrar em farmácia, em drogaria, e ver produto fitoterápico estrangeiro, matéria-prima estrangeira, do que o que fala português. Né? Então, é essa a questão. Um aviso da academia, quem quiser solicitar o seu certificado de participação dessa conferência, deverá enviar um e-mail para a secretaria@cienciasfarmacêuticas.org.br e informar o seu nome completo. Bem, temos mais perguntas e temos ainda um tempo aqui. Eu acredito que o professor Edmilson poderá responder ainda. Sim, estou à disposição. Tá. Uma pergunta da Renata Martins. Professor, a UFG tem banco de extratos das plantas nativas do Cerrado? Não, nós não temos, porque nós temos uma co-irmã, que é a UNB, a professora Laila, ela tem um banco de extratos, que não adianta também ficar, como se diz, duplicando as coisas. Então, nós temos onde recorrer. A Milene pergunta, Milene Almeida. Boa noite, professor. Parabéns pelo trabalho. Pode-se dizer que a ação farmacológica deste fitoterápico está relacionada ao fitocomplexo, ou estas substâncias psoraleno e bergapteno demonstram esta ação terapêutica isoladamente? Ela está falando aí do brósimo, né? Tudo bem. Não, o interessante nesse caso aí é que atua em sinergismo, tá? Você tem uma ação sinérgica. Nós já testamos eles em fungos, tem aqueles fungos que produzem melanina e tudo, e o extrato ele é mais eficaz, certo? Por causa do efeito sinérgico. Essa questão do efeito sinérgico, eu queria colocar uma outra questão que não vem, um assunto diferente, mas quando o pessoal trabalha vai explicar a ação dos fitocannabinoides, lá em cannabis medicinal, eles falam efeito comitiva. Esse efeito comitiva, gente, isso é um conceito antifarmacológico, é efeito sinérgico. Não tem nada de efeito comitiva. Comitiva na nossa região aqui é quando a gente tem, quando leva uma boiada para uma região para outra, aí tem a comitiva. O pessoal tem toda a preparação. Tudo bem, mas a gente tem que continuar trabalhando com os conceitos de farmacologia, efeito sinérgico, certo? Então, o fitocomplexo, né, porque tem o fitocomplexo, na realidade, é uma série de substâncias. Por exemplo, se for comparar a estrutura química do psoraleno com o bergapteno, a gente vê que o bergapteno tem uma metoxila na posição 5 lá do anel. Então, na realidade,
nós temos o grupo farmacofórico, o grupo que tem a ação, está lá. Então, pode trabalhar os dois. Esse que tem uma metoxila, as propriedades físico-químicas, solubilidade, alguma coisa muda um pouquinho, mas atuam em conjunto. Muito bem. Tem mais perguntas aqui. A Suzana Moura, do PPGEL, da Universidade Estadual de Goiás, cidade de Goiás. Quer dizer que a diminuição do bioma cerrado compromete toda essa medicina de insumos naturais, já que é o mais velho? Sim, claro, porque é o mais antigo. Se é mais antigo, as plantas que estão presentes, elas têm mais histórias para contar. Tem história química aí. Por quê? Por causa de adaptações. Aí segue lá o darwinismo, né? Porque você tem que adaptar o ambiente, inclusive sob o ponto de vista molecular. Tá? A Amazônia também tem muita coisa boa. Se juntar todos os biomas, aí nós vamos ter, aí o Brasil era imbatível, em termos de que cada um tem suas especificidades, e o bioma cerrado ele é muito rico. Ele tem uma história química fabulosa em relação ao tempo, à vivência aqui. O Fábio Costa pergunta: o cultivo vertical em série de espécimes do cerrado com valor de mercado seria uma alternativa? Qual espécime você indicaria para esse caminho? Você poderia trabalhar com plantas que têm pequeno porte. Dá para fazer isso. Tem um colega nosso lá no IF, no Instituto Federal, um agrônomo, que ele trabalha com luminosidade, ciclo circadiano. Aí ciclo circadiano com pequenas de tamanho, tá? Com pequenas, dá tranquilamente. Dá para fazer o cultivo indoor tranquilamente, como se faz com a cannabis, né? A cannabis tem o cultivo indoor e o cultivo outdoor, que é no campo. Né? No campo, que eu digo assim, em estufas com todo o controle que se tem. Então, dá para fazer cultivo indoor. Mas, por exemplo, uma macadela não dá. Porque ela precisa... Eu vou até mostrar uma coisa para vocês aqui. Ó, isso aqui é uma raiz de uma macadela. Ó meu braço. Ó. Eu não sou muito grande, mas ela é do tamanho do meu braço. Essa parte aqui, essa parte da mamacadela, essa aqui que vocês vão encontrar as furano-cumarinas. Aqui, como o pessoal diz, foi descascado. Então, essa parte aqui não tem furano-cumarinas. Tem furano-cumarinas as entrecascas. Certo? Então, não dá para cultivar, por exemplo, uma macadela, porque essa mamacadela aqui, eu não resgatei, porque o pessoal estava fazendo o desmatamento lá na região de Tuiutaba, estava desmatando e eu fui lá e aproveitei umas coisas. Olha só. Essa aqui é muito, 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 muito. Ela deve ter uns 30 anos. Certo? Interessante. O Cerrado é incrível. O Cerrado tem uma floresta embaixo do solo e outra em cima. É incrível o Cerrado. Bem, mais uma pergunta aqui do Antônio Miranda. Em relação às agências regulatórias, elas dificultam muito a liberação dos produtos? Não, eu acho que não. Se você trabalhar direitinho, como a gente está fazendo, nós estamos planejando, se você trabalhar com planejamento e tudo, eu creio que
não dificulta. A Anvisa, eu não tenho nada a reclamar da Anvisa. Inclusive, tem muitos colegas, ex-alunos lá e tudo. Se você organizar, se você seguir direitinho o protocolo, certo? Eu vejo que não. Bem, o doutor Vidotti, nosso companheiro, parabéns, parabéns, professor Edemilson, excelente palestra, abrangente e profunda, abordando aspectos importantes na área de plantas medicinais. Mais uma pergunta aqui também do Antônio Miranda. Antes de você avançar, Zé Carlos, o Vidotti, eu estou mandando um abraço, eu admiro muito o Carlos Vidotti, eu gosto muito dele. Sim. Então, o Antônio Miranda pergunta, quanto às pragas que infestam as plantações e cultivos? Quando você está falando no caso específico de mamacadela, no caso, deve ser. Você faz um cultivo, não um cultivo como esse, que você só planta, você planta ela no meio do cerrado. Você faz um consórcio. E a gente precisa, nesse caso, você precisa de ter umas praguinhas aí, porque se não tiver, ela não vai produzir o látex e não vai produzir furanocumarina, certo? Então, o plantio seria em termos de consórcio. E outra também, em outro consórcio, porque você vai ter, além de você obter a matéria-prima, você vai produzir frutos para os animais, porque nós temos uma diversidade enorme de pássaros também, né? E outros animais no bioma cerrado. O bioma cerrado é completo. Eu não vendo para ninguém, não dou e nem empresto. Bem, o doutor Jeová, direto de Macapá, também faz o comentário, excelente conhecimento sobre o bioma estudado, felicitações. Obrigado. Tá? Mas tem mais perguntas aqui. Não, pode mandar. Essa eu quero que você responda. A Milene Almeida pergunta. A espécie Pirosteja venusta também é indicada para esta finalidade, quer dizer, vitiligo, né? E utiliza-se as folhas ou flores. O senhor tem alguma informação sobre essa espécie? Eu tenho informação da população, porque a Pirostegia, eles utilizam a flor, né? E eu tentei associar a que nós chamamos de flor de São João. De São João. Inclusive, não sei se você tem um trabalho lá com o Palazzo. Não sei se você está lá, não lembro. Ele fez um trabalhinho, não, eu não gosto de falar trabalhinho. Ele fez um trabalho. Mas a Pirostegia venusta, ela tem informações da população. Mas nada assim, nada oficial, um documento assim que, por exemplo, de acompanhamento e tudo da utilização da Pirostegia. E o pessoal utiliza por via oral. Uma coisa, no caso da população, uma coisa utiliza via oral e também tópico. Aí isso remete na mamacadela. Mamacadela não pode ser utilizada por via oral. sem observar, sem a pessoa ter, assim, poder pode, mas tem que ter uma série de restrições. Tanto é que nós fizemos lá os comprimidos também e tudo, porque as furanocomarinas, elas depositam até na retina, se não tiver um controle. Pode ter problemas. E também pode ter problemas hepáticos. Nós fizemos um trabalho de hepatotoxicidade também, que ela induz a produção de alguns radicais livres, das furanocomarinas, em grande quantidade. Não é que vai... Então, tem que utilizar com muito critério. Mas a Pirostegia, respondendo respondendo a colega, a única informação que eu tenho é a informação popular.
porque senão, se eu fosse trabalhar com ela também, no meu caso, eu perderia o foco, porque a mama cadela já tem muitos desafios para trabalhar. Bem, antes de nós avançarmos, eu acho que dá tempo de mais um comentário. Eu gostaria de convidar o doutor Hilton, se ele ainda se encontrar, Hilton Oliveira dos Santos, para comentar sobre o Prêmio Pio Correia, que nós vamos ter aí a segunda edição do Prêmio Pio Correia da Biodiversidade. Doutor. Oi, boa noite, professor Tavares. Professor Edmilson, parabéns. Professor Tavares, parabéns pela condução, foi um excelente evento. Só queria deixar uma lembrança para que todos pedir autorização para o coordenador, você me desculpe não ter feito antes, professor Tavares, o colega, mas assim, nós temos um prêmio, a Academia de Ciências Farmacêuticas tem um prêmio, que é a edição 1, o professor Tavares, inclusive, participou, todos aqui, colegas participaram, muitos participaram, o prêmio que visa a difundir a biodiversidade brasileira e premiar os melhores trabalhos nessa área. Aí a segunda edição será agora, esse ano, ainda no primeiro semestre, e nós teremos um evento via Zoom, que acho que a Sibeli já postou aqui. Eu convido a todos a participarem, porque no dia 16 de maio, inclusive, professor Edmilson, parabéns pelo seu trabalho, eu conheço proximamente, com o seu citou a Citoflora, eu tenho alguns trabalhos que junto com a biodiversidade em algumas áreas, tá? Então, assim, eu convido a todos que realmente foi o professor Tavares lembra disso, todos que participaram, foi um evento, o prêmio foi muito interessante, porque algumas teses de doutorado algumas iniciações científicas foram melhores, assim, foram uma surpresa, uma grata surpresa com relação às outras. Foi muito belo o trabalho foi difícil escolher os melhores, foi muito difícil. Então, eu convido a todos, se puderem participar, e seus alunos, né, seus departamentos, eu convido que participe desse evento dia 16, será para que a gente apresente como prêmio o regulamento novo, as datas de inscrições, mas vão ser sim, ainda vai ser no primeiro semestre, a primeira etapa, e nós vamos em seguida. Mas eu convido a que todos participem, por favor. Obrigado pelo espaço, professor Tavares, e professor Edmilson, novamente, parabéns. Ok? Parabéns, obrigado. Muito obrigado. Desculpa estar sem câmera, que eu estou com... Aqui choveu muito, estou sem câmera, a Wi-Fi eu estou com 4G só. Obrigado a todos. Parabéns. Parabéns. Obrigado, doutor. Bem, antes de nós terminarmos o nosso evento, eu já gostaria de chamar a atenção que a nossa próxima conferência, nós vamos ter como convidado o professor doutor Leandro Machado Rocha, da Universidade Federal Fluminense, e ele irá nos brindar com uma conferência sobre também o tema vai ser justamente do bioma da Restinga. Então, o professor Leandro tem um trabalho muito interessante, que inclusive já foi tema inclusive do Globo Repórter aí um tempo. Então, ele vai fazer esta conferência também sobre o seu trabalho na Restinga, no Rio de Janeiro. Bem, mais algum aviso? Eu gostaria imensamente de agradecer ao doutor Edmilson pela sua brilhante palestra aqui e realmente a sua dedicação ao estudo, né, dessas espécimes do bioma cerrado é algo assim muito interessante. Eu lhe acompanho há muitos anos, eu vejo a sua grande dedicação e a sua preocupação em termos, principalmente, da preservação dessas espécimes que são de grande importância dentro do contexto farmacêutico. E isso daí é maravilhoso e nós precisamos dessas pessoas dentro das faculdades, dentro das universidades. Então, antes de encerrar toda a programação, eu abriria para as suas considerações finais e lhe agradeço mais uma vez por ter aceitado não só o convite para nos falar hoje sobre esse tema, mas também por ter aceitado o convite de participar
desse comitê da biodiversidade da nossa academia. Por favor. Bom, Tavares, gostaria de agradecer a todos pela oportunidade de mostrar o nosso trabalho. Esse trabalho, na realidade, ele tem também a participação de outras pessoas, é um trabalho feito em equipe, e agradecer à academia pelo convite de participar na área de sustentabilidade, agradecer a você, e agradecer todos os colegas aí, o pessoal que fez perguntas, tá? É sempre bom, eu acho que o maior objetivo nosso é mostrar o que a gente faz, né? E com carinho e afeto. E também o professor Lauro Moreto está por aí, eu estou mandando um abraço para o senhor, professor, tá? E que todos tenham uma ótima noite, tudo bem? Meu caro Edmilson, foi um grande prazer revê-lo e aproveito para parabenizá-lo pela apresentação. Eu não queria competir com os demais em relação às perguntas e tinha deixado pelo final para perguntar quais outras plantas do Cerrado a gente tem potencial maior e grande além da mama-cadela, né? Sim. Então, acho que fica para uma próxima atividade, o Tavares pode já escalar o senhor novamente para apresentar esse tema em breve. Teremos sempre que discutir as Certo. riquezas do nosso bioma, dos nossos biomas, né? Sem Tudo dúvida. bom, professor. Agradeço. Bem, então eu gostaria de encerrar essa atividade agradecendo a todos em nome da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil e de maneira especial ao professor Dr. Edmilson Cardoso da Conceição, que trouxe contribuições aí altamente relevantes sobre o bioma cerrado. E antes de finalizarmos, convidamos todos a abrirem suas câmeras para saudarmos com palmas o conferencista. Por favor. Olha, o professor Leandro parece que está dentro de um ônibus, né? Ou dentro do avião. Vamos lá. Parabéns, professor. Bem, muito boa a conferência. E ainda aproveito para informar que no dia 24/4 teremos uma atividade do eixo temático Pesquisa Farmacêutica, que traz a palestra Desafios Atuais na Condução de Pesquisas Clínicas, com a doutora Grace Lousana. Convido a todos a se inscreverem, que já conhecem a forma de inscrição. E, nesse momento, encerramos a nossa transmissão e agradeço mais uma vez a participação de todos. Tá? Não percamos a nossa próxima conferência, que teremos aí a conferência do professor Leandro sobre a restinga. Obrigado a todos. Boa noite. Tudo de bom. Saudade, professor Leon, doutor Leon, saudades, hein?